isso, às vezes, causava algum tipo de constrangimento, né, irmãos? Não é legal. E nós conseguimos tirar o nosso CNPJ e estávamos aí correndo atrás de uma conta, e esta semana a nossa conta saiu, irmãos, amém? A RAG agora tem uma conta, e com isso, o Pix e a forma de você contribuir mudou. Aqui está o QR Code, que você pode ofertar, dizimar através desse QR Code, mas o Pix também mudou. Tá aí, ó, agora é contato@ministeriorag.com.br. Então, você deixa aquele outro de lado, o Ministério Reino, Amor e Graça, @gmail.com, deixa de lado, e esse agora é a forma que você contribui com a cantina, contribui aqui nos dízimos e nas ofertas. Amém, irmãos? Então, essa é a forma, deixa de lado aquele lá, e dizime e oferte através desses meios. Em cima disso também, irmãos, eu quero partilhar uma palavra com os irmãos. Eu quero te convidar a sua Bíblia em Êxodo, o livro que nós estamos aprendendo, capítulo 32, irmãos. Uma rápida meditação do 1 ao 6 com os irmãos sobre o que cada um de nós temos investido. Eu pensava hoje de manhã, o que cada um de nós tem promovido. Cada um dos irmãos aqui tem um tipo de influência. Você querendo ou não, você tem influência com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com os seus familiares. Você e eu temos influência. De alguma forma nós somos um tipo de político. Seja em casa, seja no trabalho, nós temos uma influência. E o que temos feito com ela, meu irmão? O que nós temos feito com a nossa influência? E não só isso, muito mais, com a finança que Deus tem colocado em nossa mão também. O que nós temos ajudado a promover? Êxodo 32, do 1 ao 6. O Luiz vai colocar para a gente. Olha só essa passagem, irmão. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. E todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram um holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e para beber, e levantou-se para se entregar à farra. Amém, meus irmãos? Olha que texto pesado, irmão. Deus, nós estamos aprendendo lá em Êxodo, que Deus tira o povo com mão forte, lá do Egito. Foi o próprio Deus que tirou o povo. Só que Moisés estava em um momento de comunhão com Deus no monte. Deus estava dando as leis para ele, lembra? As tábuas escritas pelo dedo de Deus, nas pedras, os 10 mandamentos. Era esse momento. Só que o povo estava lá embaixo impaciente, porque falou: o que aconteceu com Moisés, que subiu e não desceu mais? E o povo tem necessidade de ver algo. O povo tem necessidade de pegar em algo. E aí eles foram até Arão, que era irmão de Moisés, mas era sacerdote também. E olha a orientação que o sacerdote deu: faz o seguinte, dá o que vocês têm de valor, dá na minha mão, que eu vou construir um bezerro não, mas um Deus para vocês.
A necessidade que vocês têm é de um Deus, então eu vou construir para você. Dá o ouro. E ali o texto diz que tirou deles, irmãos. Para cada necessidade que a gente tem de tocar em um Deus, em pegar em um Deus, tem alguém para tirar algo de nós, irmão. Sempre vai ter alguém para tirar de nós algo de valor, mas isso é para cumprir a necessidade do teu coração. Deus não precisa de nada palpável para dizer que Ele é o seu Deus, que Ele é o teu Senhor. Mas o ponto é, irmão, Deus já tinha... Quem é que deu esse ouro? A maioria que era escravo, irmão. Como eles tinham esse ouro com eles? Se você ler lá o começo de Êxodo, vai dizer que quando eles saíram, Deus impeliu os egípcios a doarem a eles os bens, ouro, prata. O próprio Deus moveu o coração dos egípcios para abençoar o povo de Deus, irmão. Mas para que isso? Você vai entender no capítulo 35, que é onde vai construir o tabernáculo. Lá Deus diz, tragam agora, quem tem ouro traz ouro, quem tem prata traz prata, quem tem bronze traz bronze, porque nós vamos construir um lugar para que eu possa habitar. Deus tinha um plano, mas o que eles fizeram? Eles investiram o que tinha para o próprio ego, para o próprio desejo deles, que era de ver um Deus de ouro, irmão. Para nós, nesses dias, não é diferente. A pergunta é, quem aqui acredita que é Deus que abre a porta e fecha a porta? Tem alguém que acredita aqui? Você acredita, irmão? É Deus que te colocou nesse emprego? Foi Deus que trouxe a promoção? Ou foi a sua sabedoria? Se eu falo a pessoas aqui que foi a sabedoria, que foi o conhecimento, essa mensagem não é para você. Eu estou falando àqueles que entendem que é Deus que dá, que abre porta, que fecha a porta. Eu estou falando a pessoas aqui que acreditam que é o Senhor que faz. Se Ele faz, você tem que perguntar, qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Qual é a tua vontade? Isso que o Senhor, o recurso que o Senhor está colocando na minha mão, qual é a tua vontade? Sabe por quê? Porque nós poderemos estar promovendo aquilo que não edifica a Deus. Eles pegaram o ouro, pegaram os brincos e promoveram um bezerro de ouro, um Deus, uma adoração, irmão. Olha que terrível. Eles pegaram o que tinha de valor e promoveram para idolatria. O que você tem feito com o que Deus colocou na sua mão, irmão? O que você tem feito com o recurso que Deus pôs? Eu vou ser mais explícito aqui, irmão. O que você tem promovido com a finança que Deus colocou na sua mão? Um tempo atrás, eu já tinha me batizado até. Eu promovia uns times de futebol, irmão. Eu já contei aqui. Teve dia que eu fiquei o dia inteiro, irmão, naquela abençoada daquele estádio, para comprar um ingresso que o time fez eu passar vergonha depois, irmão. Não ri, não. Eu fiquei o dia inteiro na fila, Marcelo, tomando sol na cabeça e ninguém perguntou, quer um bonezinho? Fiquei o dia inteiro, gastei dinheiro, depois, no dia do jogo, perdeu. Não vou falar o time não, que eu era. O que eu estava fazendo? A minha finança estava promovendo 11 jogadores que nem sabem o meu nome, que nem sabem que eu existo. E no dia que perdeu, eu voltei para casa triste. E eles voltaram sorrindo, deve ter ido para a balada, com o dinheiro que eu ajudei eles a promover. Enquanto tem missionário passando necessidade. Enquanto tem igreja pregando o evangelho que não tem o dinheiro do aluguel no próximo dia. Quem é que abre a porta para você, irmão? Quem é que promove? O que você tem promovido com o seu dinheiro, irmão? Muitos promoviam o tráfico de droga, muitos promoviam as bebidas alcoólicas, muitos promoviam a prostituição. O que eu tenho promovido com o que Deus tem colocado na minha mão? E deixa eu te falar, se você acha que essa ministração é sobre dinheiro,
seu coração ainda está trancado. Isso não é sobre dinheiro. Isso é saber da onde vem. Isso é saber da onde é a fonte. O que você quer promover. Nós vamos ouvir a palavra daqui a pouco, mas eu quero que você saia daqui entendendo o que você quer promover nessa terra, irmão. Paulo disse assim, ó: eu, de bom grado, ninguém me obrigou não, eu gastarei, está falando de dinheiro, e me deixarei gastar minha saúde, meu tempo, meu talento. Olha as duas coisas. De bom grado, por quê? Porque eu quero promover o evangelho. Porque eu quero que as portas que estejam abertas, as portas dos bares fechem e as portas das igrejas se abram. Eu quero que na televisão não tenha novela que fala de prostituição, que fala de adultério. Eu quero é que acabe tudo isso. Eu não quero promover o Big Brother não, irmão. Eu quero que na TV tenha lá um Billy Graham pregando: Jesus liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eu quero é que a Globo feche, irmão, e a Reina Amor e Graça tenha um programa na TV. Eu quero, irmão. E você? O que o seu dinheiro tem promovido, irmão? O que o seu dinheiro tem promovido? Não pense que Deus não vai cobrar não, irmão. É Ele que deu. Um dia a gente vai estar perante Deus. O que você promoveu com a finança que eu te dei? Se a gente não der conta de pelo menos empatar, irmão, eu não estou falando de necessidade, não estou falando de sonhos. Cumpra todas as suas necessidades, irmão. Só que você tem que entender que isso trará bênção para você, irmão. Isso trará bênção para a tua casa. Promova o reino de Deus. Promova o nome do Senhor. Faça um propósito com Deus, irmão. Lembra de Ana? Quer ver que não é sobre dinheiro? Ana estava querendo um filho. E ela subia de ano em ano lá no templo. Todo ano ela subia reclamando, brigando com o marido e com a segunda esposa dele, Penina. A briga era feia. Um dia ela chegou diferente, irmão. Um dia ela chegou e falou assim: hoje minha oração vai ser diferente. Senhor, eu não quero mais para mim não. Se o Senhor me der um filho, eu quero um filho só, eu vou te dar. Eu vou te dar de volta. Ele vai servir na tua casa. Sabe o que Deus fez? Negócio fechado. Você quer promover o reino. E quem quer promover o reino, Deus prospera, irmão. Quem quer promover o reino, Deus abre porta. Quem quer promover o reino, Deus faz o nome chegar. Sabe o que aconteceu? Samuel nasceu. Quando desmamou, ela colocou ele no templo para servir. E ele virou sacerdote de Israel. Samuel. Só que a Bíblia não para por aí. Depois de Samuel, Ana teve filhos e filhas. Filhos e filhas. Você já envolveu Deus, irmão? O que você tem promovido com aquilo que Deus tem te dado? Saia com esse pensamento no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Chama o Marcelo aqui, vamos ouvir a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir para que o Senhor fale conosco, ministre ao coração de cada um de nós o querer e a vontade dEle, em nome de Jesus. Deus, eis aqui o Marcelo que irá ministrar, que irá falar, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder. Ajude, Senhor, Teu Filho a compartilhar aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele. Que, Senhor, possamos sair daqui impactados por Tua palavra, por Tua graça, pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, sê com Ele nessa noite e ministra aos nossos corações o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Desde já agradeço a oportunidade de poder falar do Senhor.
Louvado seja o nome dele. João 14, do 1 ao 3, depois a gente vai pular para o 28. Quem encontrou, diga amém. Não está ali, mas está lá. A palavra diz assim, irmãos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, tem versões que falam muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Verso 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém? Pode tomar o seu assento, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Alguns pregadores dizem que esse capítulo está no lugar errado, né? Porque na realidade o capítulo 14, quando Jesus começa a fortalecer os discípulos, ele começa a falar, na realidade ele começa a se despedir dos discípulos, porque ele começa a anunciar a sua morte, ele começa a falar que ele vai para o Pai. E quando a gente olha a gente precisa entender o contexto dessa mensagem, que quando você volta para o capítulo 13, Jesus, ele está ceando com os seus discípulos, era uma quinta-feira, e ele começa a falar de 3 pontos muito importantes naquele momento, você vai entender depois do verso 1. Primeiro, porque um dos discípulos iriam traí-lo. E ele anuncia isso e os discípulos ficam querendo saber, puxa, quem será? Sou eu? É o fulano? É o ciclano? E eles não entendem. E aí depois eles ficam perplexos porque ele fala da morte. Eu vou me embora. Né? Ele anunciou isso durante 3 anos e meio. E os discípulos ainda não tinham dúvida. Como assim ele vai embora? Porque nós temos uma mania muito ruim às vezes. Eles estavam imaginando que o Salvador, que esse Jesus que eles estavam seguindo durante esses 3 anos, era o rei que iam libertá-los de Roma, mas era o rei físico. Ele ia ficar com eles ali o tempo todo. Eles não estavam entendendo o conceito espiritual que Jesus, em 3 dias, ele morreria, ressuscitaria e voltaria para eles. Eles não compreendiam esse momento. E eles estavam em tremenda confusão. E Jesus, ele percebe exatamente o que está acontecendo, e aí ele fala no verso 1, não se turbe o coração de vocês, ou o vosso coração, que é na versão Ferreira de Almeida. Sabe, irmãos, queria ir com vocês em Mateus 15, 19, se eu não me engano, para você entender um pouquinho a questão do coração. Por que ele fala isso? Mateus 15, verso 19. A palavra diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, que era o contexto do que ele estava explicando aqui sobre a questão que os discípulos estavam ceando sem lavar as mãos. Sabe, irmãos, é do nosso coração que procede tanto o bem quanto o mal. É do nosso coração que nós muitas vezes premeditamos as coisas que nós vamos fazer, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, quando Jesus entende que os discípulos estavam em plena confusão, puxa, um falando que iria trair, o outro pensando, puxa, ele vai embora, vai nos deixar, vai nos abandonar. Pedro, então, no finalzinho aqui, ele fala assim, Jesus respondeu, no versículo 13, versículo 36, na parte B, Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti.
Então Jesus, tem hora que Jesus é meio sarcástico, irmãos, parece que não, né? Ele fala assim, então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Sabe, irmãos, ele estava em plenas dúvidas. Pedro, um homem que estava constantemente com Jesus, está dizendo que vai entregar a vida por ele, estava querendo simplesmente, olha Jesus, não vai acontecer isso não. Eu vou no seu lugar. Se Pedro tivesse ido no lugar de Jesus, irmãos, essa igreja não existiria. Nós não estaríamos aqui. Olha só a confusão que os discípulos estavam tendo. E Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Talvez, irmão, você entrou aqui nessa noite com dúvidas. Talvez você entrou aqui nessa noite com maus pensamentos. Talvez você entrou aqui nessa noite premeditando coisas que você vai fazer amanhã, vai fazer durante a semana. Uma coisa boa premeditada é o dia 25 que a Thaís falou, que de repente vamos ter um culto lá no Pastor Carlos. Isso é bom demais. Mas talvez você chegou aqui cheio de dúvidas, de angústias. Jesus está falando para você nessa noite, não se turbe o vosso coração. Sabe, irmãos, o turbar é o mesmo que eu li aqui, perturbar-se. Sabe, o seu espírito fica em transe ali. E Jesus está dizendo, acalma-te. Se você vai lá para Salmos 46:10, uma escritura que nós amamos demais, ele fala, aquietai-vos, que eu sou Deus. Deus sabe exatamente o que você precisa, qual é a sua necessidade, qual é a sua ansiedade, mas se você não lançar sobre Ele, você vai ficar perplexo, você vai ficar aflito, você vai ficar perturbado, você vai ficar inconstante. Amei o estudo que o Fernando nos passou lá, sobre a inconstância espiritual. Sabe, irmãos, como é importante a palavra de Deus para as nossas vidas. Se esses discípulos, eles estavam vivendo, graças a Deus eles estavam vivendo esse momento, porque hoje nós temos pronto, eu sempre falo isso, irmãos, a palavra de Deus está feita aqui para nós, está pronta. Se nós errarmos é porque nós queremos, porque nós já sabemos exatamente o que fazer, nós conhecemos os conselhos do Senhor, a palavra de Deus nos garante uma vida saudável. Nós que muitas vezes erramos e pecamos porque somos falhos, somos seres humanos. Mas o Senhor fala, não se turbe o vosso coração. Quando você vai para o verso 2, eu entendo, e eu acredito que vocês também vão enxergar isso, ele fala, na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Irmãos, a nossa cidadania não é aqui, a nossa cidadania é no céu. Nós temos que nos preocupar com o tesouro lá em cima, irmãos. Se você estiver preocupado com o terreno, você não alcança o que Deus está preparando para nós. Eu fiquei imaginando o tamanho dessa casa, como é que ela não vai ser? Porque ele fala assim, na versão Ferreira de Almeida, fala, há muitas moradas. Mas nessa versão e na King James, que é a NVI King James, eles falam, há muitos aposentos, há muitos quartos. Irmão, você já parou para pensar numa casa de 100 cômodos, de 100 quartos? Já é grande. Imagina 1 milhão de quartos. 1 milhão de pessoas que vão estar ali conosco, dali para mais, irmãos. Porque o céu, ele continua aberto. O céu, ele continua esperando eu e você, para que nós possamos alcançar essa cidadania. Você tem convicção que a tua cidadania está lá em cima e não está aqui embaixo? Aqui nós estamos de passagem, irmãos, e muitas vezes nós queremos fazer coisas grandiosas aqui na terra. Deus, ele vai permitir, se for da vontade dele, com toda certeza, mas a nossa preocupação, ela não pode ser terrena, ela tem que ser nos céus, ela tem que ser para o Senhor, irmãos, e muitas vezes a gente fica preso em coisas terrenas, a gente fica preso no passado, a gente fica preso em muitas situações que nos tiram da presença do Senhor. Quando você se preocupa com algo que não edifica o nome de Deus, você já está fugindo da meta e do propósito que você escolheu. Porque estar aqui nessa noite, irmãos, se todos aqui são crentes, cristãos,
discípulos, você entende que você escolheu um estilo de vida para você. E esse estilo de vida é esse que nós estamos falando. É seguir uma palavra, seguir uma diretriz que já foi colocada pelo Senhor. Não tem como nós mudarmos isso. É a vida que eu escolhi para mim. Então é o estilo de vida que o Marcelo, a Vânia, e todos os nossos filhos seguem. É o que nós queremos para a nossa família, para a nossa parentela, para os amigos que estão ao nosso redor, porque é boa, irmãos, perfeita e agradável, é uma vida saudável. Eu sempre falo assim, eu tenho um dos sonhos que eu tenho, irmãos, é a gente ter um espaço gospel. Que espaço gospel? Quando você sai à noite, por exemplo, ontem a gente teve esse espaço aqui, noite italiana, comi, hein? Depois fui dormir no carro, perdão, irmãos, não aguentava mais. Mas é um espaço onde você tem um lugar saudável, não tem ninguém fumando, não tem ninguém falando palavrão, não tem ninguém cobiçando a sua esposa, o seu marido, você pode bater um papo gostoso. Isso é um espaço que está fazendo o quê? Edificando os céus, irmãos. E a gente não tem muitos espaços assim. A Renascer tinha um, mas quando caiu a igreja lá, eles fecharam lá. Era muita bênção. Eles, não sei se eles têm aqui no começo da Rua dos Trilhos, mas era algo que eles faziam e era saudável. Eles reuniam os jovens, eles reuniam muitas pessoas num momento onde as pessoas podiam ter uma liberdade fora do culto, mas dentro da presença de Deus. Essa é a minha meta e a nossa meta, irmãos. Nós estamos aqui, Jesus está falando de algo para que eleve. A gente viu quando o Cauê falou sobre quem foi Jesus. O Fernando falou de que Jesus faz milagres. E o pastor, na semana passada, ele pregou falando que Jesus, ele transforma. E agora nós estamos falando o que Jesus fará, irmãos. O que você pensa quando você fala, puxa, o que Jesus vai fazer na minha vida? Na minha família, na minha casa? Porque normalmente, o contexto maior é que ele vai voltar. Isso é um fato. Jesus está voltando. Os sinais já mostram isso. Mas e nós? Como foi dito aqui, como nós estamos vivendo? Vocês viram, não? Fazendo um adendo aqui que não tem nada a ver com a palavra, mas vocês viram de onde os homens usavam brinco, né, irmãos? Porque ele pegou o ouro dos filhos e das filhas. Começou lá no Egito, ó. Olha a má influência, como foi cruel. E a gente começa a compreender, voltando para o texto, era só um. Quando a gente olha para Jesus e ele fala que o nosso lugar é no céu, a nossa cidadania está no céu, nós temos que estar gratos, irmãos. Você vive isso aqui na terra? Você tem esse coração aqui na terra? De estar vivendo como se você estivesse no céu? Promovendo a palavra de Deus, promovendo a comunhão entre os irmãos, promovendo o reino, como foi feito aqui, já bem dito, quando teve o culto dos jovens, igrejas reunidas, promovendo um só louvor, irmãos. Isso é reino, aqui na terra. É viver a palavra de Deus, é entrar no mesmo contexto que Jesus está nos trazendo, buscar essa intimidade com o Senhor. Isso não tem preço, irmãos, mas tem valor. Você começa a entender uma vida cristã que pode te levar para caminhos saudáveis, aonde a sua família vai se animar. Domingo passado nós não estávamos aqui, porque a nossa tia foi batizada. E nós falamos, puxa, que incrível, e a família inteira lá em peso. A Vânia já falou, dia 19 vai vir todo mundo aqui para a RAG, vai ter que vir. Sabe, Deus é bênção, irmãos. Ele muda a história, Ele muda a nossa família, Ele muda a história de cada um de nós. A questão é, você quer essa mudança? Você permite isso na sua vida? Porque Ele continua falando, não se turbe o vosso coração. Quando você vai para o versículo 6, Jesus responde os discípulos, porque aqui a gente começa a ver a confusão deles. Tomé, ele faz uma pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Andando 3 anos com Jesus, ele ainda não sabia o caminho, irmãos. Talvez você tenha 30 anos de igreja, 20 anos, 5 anos,
e ainda não conhece o caminho, e ainda não sabe exatamente o que você precisa trilhar. E Jesus responde no verso 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, irmãos, é ruim falar isso, mas precisa falar isso. Não tem Maria, não tem Buda, não tem nenhuma outra religião que você tem como chegar ao Pai. É só através de Jesus. Você pode ter certas crenças, você pode achar que está adorando, mas se não for Jesus, não tem como chegar ao Pai, irmãos. A Bíblia fala que no final dos tempos, todo joelho se dobrará. Eu aprendi numa vigília, uma vez com a Vânia, logo no começo. Eu sempre fui de igreja tradicional, e aí a Vânia me levou para uma igreja pentecostal. Imagina a confusão naquele momento, irmão. E quando nós chegamos lá, eu não vou me lembrar o nome do pregador, que estava dirigindo a vigília, ele falou: irmãos, para de ficar brigando por causa da crença de um, por causa do Kardec, por causa da Maria, por causa do Buda. Para! Todo joelho se dobrará e cada um vai prestar conta ao Senhor. Depois daquele dia, irmãos, nunca mais tive uma discussão nesse sentido. Porque é saber exatamente o que a palavra tem para nos oferecer. É responder às pessoas com a palavra de Deus. Aqui está a maior resposta de quem é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa ficar discutindo, você não precisa ficar falando: não, esse daí não funciona, esse daí vai para o inferno. Não, irmãos, nós estamos aqui para levar luz para as pessoas. Não estamos aqui para acusar as pessoas. Coisas que muitos não entendem. E usam a palavra de Deus de uma forma impositiva, mas negativa, acusando. Ah, aquele vai para o inferno. Aquela, vixe, olha a roupa daquele ali, olha a roupa daquele lá, olha o brinco daquele ali, olha a tatuagem daquele lá. Sabe, irmãos, nada disso edifica. O que edifica é você levar uma palavra rema, onde as pessoas vão ter os seus corações completamente consolados, receber refrigério que vem do alto, para que as pessoas possam entender quem é Jesus e passar a segui-lo, porque Ele é a verdade, irmãos. Ele é a verdade. Então nós não temos motivos para a gente ficar numa situação difícil de não entender o propósito de Cristo. Ele quer salvar a mim, quer salvar a sua família, Ele quer fazer coisas maiores. Quando nós entramos nessa parte onde fala sobre a oração, eu acho tremendo, porque ele fala assim: olha, creem em mim quando eu digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Sabe, irmãos, tem um princípio muito básico aqui, que a maioria de nós não fazemos. Nós oramos, nós pedimos, mas nós não evidenciamos se aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com o verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se a tua oração, irmão, e a minha oração não for de encontro o que a palavra de Deus está anunciando aqui, esquece, irmão. Não vai receber, porque tem que ter comunhão com o que nós estamos falando. Ele falou: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Logo em seguida ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Sabe, irmãos, a nossa oração, ela tem que estar conectada com os mandamentos do Senhor. Ela tem que estar inclusa nos mandamentos do Senhor. Quando você orar dessa maneira, quando você pedir dessa maneira, vai acontecer de uma forma muito fácil. Aí você vai falar assim: puxa, Jesus falou que nós faremos coisas maiores, Ele ressuscitou Lázaro. Eu vou ressuscitar um morto? Se for da vontade do Senhor, vai. Ah, vou curar enfermos? Se for da vontade do Senhor, vai. Ah, mas eu vou tomar veneno e não vou morrer? Se for da vontade do Senhor, vai, irmãos. Porque é palavra.
a Bíblia, ela não é contraditória, ela não vai contra si. Então, se isso está escrito, é só nós seguirmos. O problema é que nós queremos fazer, muitas vezes, da nossa maneira, do jeito que nós pensamos. O nosso coração é enganoso, irmãos. Ele é falho. Ele muitas vezes nos leva para caminhos tortuosos, mas quando nós estamos debaixo da palavra, quando nós estamos debaixo de oração, quando nós estamos sendo dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo, a probabilidade de errar é zero, irmãos, porque nós estamos regidos pela palavra do Senhor. Nós entendemos que o Senhor, Ele nos traz para o universo dEle, e quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a interagir, a nossa vida é melhor, irmãos. Quando o Cauê estava ministrando na quinta-feira, falando sobre a intenção do coração, depois a gente bateu um papo ali gostoso, e quando você está no caminho do Senhor, fazendo as coisas do Senhor, você não peca, irmãos. Você tem convicção disso, que você não peca. Mas eu sou ser humano. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu passei por um desafio muito grande na minha vida em 2006, onde houve uma traição, um adultério, e a minha esposa foi morar com outro homem, depois de 2 anos eu conheci a minha abençoada, glória a Deus. Mas quando isso aconteceu na minha vida, eu fiquei na igreja no ministério dos jovens e dos solteiros. Que bênção, irmãos. Para pensar. Você está com a mente voltada lá na frente, e aí você tem que dar uma retroagida. Mas foi um momento da minha vida, eu falei assim, bom, agora eu preciso mudar a estratégia. Eu ligava para a tia do círculo de oração, tem estudo aí? Tem. Posso ir? Estou indo. Tem estudo dos varão? Tem, estou indo. Tem estudo nos jovens? Tem, estou indo. Todo dia na semana tinha estudo, irmão. Todos os dias eu estava envolvido com pessoas que amavam a Deus, com pessoas que estavam estudando a palavra de Deus. Tinha uns loucos que faziam evangelismo, até falei para o pessoal deitava no chão lá no metrô, para o Patriarca e Guilhermina. Eles deitavam, faziam uma roda, a gente começava a fazer uma roda, porque aí um monte de discípulos, os caras deitavam lá e cobria, metia lá ketchup e uma vela. O que aconteceu aqui? Morreu. Aí um falava, o cara morreu. Depois de uns 15 minutos, irmão, pensa nisso. O cara levanta, uau! A palavra de Deus fala, e, tem uns que já saem com raiva, né? Mas tem outros que falam assim, eu queria estudar a Bíblia, eu quero conhecer esse Jesus. Irmão, se você está envolvido todos os dias da semana com algo na casa do Pai, você não tem tempo para pecar, você não tem tempo para ficar depressivo, você não tem tempo para ficar estressado, você não tem tempo para ficar amargurado, você não tem tempo para ficar frustrado e ficar pensando nos homens. Não tem, irmão. Os homens, quando eu falo, as pessoas que te frustram, pode ser homem como pode ser mulher. Se você estiver envolvido com a casa do Pai, você não tem tempo para essas coisas, irmãos. Você vai ficar pensando em coisas boas. Puxa, eu estudei a Bíblia hoje, vou estudar amanhã, tem um evangelismo, tem um amigo do trabalho, não sei de quem, vou lá. E nessa época, irmãos, tinha um agravante, eu não tinha carro. Eu tinha que fazer estudo, às vezes, no Tatuapé, eu saía andando da Patriarca, 4h30 da manhã, para chegar lá no Tatuapé, por volta das 6h15. E eu adorava, era a bênção. Hoje eu falo assim, irmão, hoje eu tenho carro e às vezes eu não vou no culto. Porque às vezes nós não estamos envolvidos. Porque às vezes nós estamos vivendo um momento de inconstância espiritual. Obrigado, Fernanda. Isso é uma realidade, irmãos. Mas quando Jesus fala para nós, e hoje nós temos um privilégio, porque quando nós olhamos aqui no versículo 26, fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus está deixando algo tremendo para nós. Jesus, ele vai voltar. Mas o Espírito Santo já está aqui. Está comigo, está com você. Agora, nós estamos dando ouvido a eles? Estamos tendo essa sensibilidade?
Estamos experimentando essa graça de poder ouvir o Espírito Santo e fazer aquilo que ele está dizendo. Tudo bem que ele direcionou Jesus para o deserto, né? Isso eu não quero. Quem que gosta de um deserto? Ninguém, irmãos. Mas talvez em alguns determinados momentos nós vamos passar por um. Vamos passar por alguns vales, mas vamos continuar caminhando com o Senhor. Porque isso vem da palavra dele. É uma questão de você querer servir, querer fazer. Sabe, servir na casa do Pai é as coisas que mais te tiram do meio do pecado, irmãos. É um momento que você aprende que você está se doando. Seja, como a gente falou, lavando o banheiro, lavando o salão, dormindo no carro. Não, dormindo no carro não, irmãos. Mas sabe, quando a gente está servindo na casa do Pai, é gostoso de estar, irmãos. Você se sente bem, você não quer ir embora. Os crentes aqui, quando acaba o culto, vocês vão ver isso. Para ali, depois para aqui, aí para aqui, para na porta, para lá na frente. Vai parando em cada carro até ir embora, irmão. Porque ninguém quer ir embora, se deixar ficar na cantina. E às vezes fala que as irmãs da cantina têm pouco café, porque acaba as coisas, o pessoal quer mais, não tem. Sabe, irmãos, nós temos que agradecer a Deus pelo que nós temos. Pela família, pelos irmãos, pela comunhão que nós temos aqui na igreja, onde Deus fixou as nossas estacas, onde nós estamos congregando. Você já agradeceu a Deus pela igreja hoje, na sua oração? Aliás, você já orou hoje? Porque às vezes não. Sabe, irmãos, isso é bom. Essa comunhão, ela precisa ter... Aliás, quero dar parabéns para aquele emblema que estava lá da Itália ontem, com o símbolo da Hag no meio, ficou tremendo, gostei, viu? Lembrou? Aquele time que o pastor falou, continua perdendo, irmãos, eu não vou falar o nome. Só para vocês lembrarem. Mas ficou muito bom, parabéns. Mas eu fico maravilhado com os ensinamentos do Pai, irmãos, porque os discípulos, eles estavam em confusão. Filipe, quando faz a pergunta no versículo 8, ele disse, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, ele estava andando 3 anos com Jesus. Jesus fala assim, depois de todo esse tempo que você andou comigo, se você está me vendo, você está vendo o Pai. Como que você quer que eu te mostre o Pai? Sabe, irmãos, e às vezes talvez nós andamos nessas confusões. Poxa, será que é isso mesmo? Será que servir a Deus é assim mesmo? Será que servir Jesus é estar na igreja todos os dias? É estar orando? É estar lendo a Bíblia? Será que é? Talvez você tenha essa dúvida, irmão. Mas a palavra te responde. Jesus, ele é o único caminho, irmãos. Se nós tivermos intimidade com ele, nós temos intimidade com o Pai. Você entende que a sua cidadania está no céu. Você entende que um desses aposentos está garantido para você. Opa, eu já tenho um quarto na casa do Pai. Você vai ter graça e alegria de estar aqui servindo ao Senhor. Sabe, adorando, louvando. Ontem eu cheguei para o pai do Cauê e falei assim, o senhor precisa vir adorar aqui com a gente. Aquele dia que o senhor adorou aqui foi tremendo. Ele, jura? Falei, juro. Verdade, foi bênção. Qual canção que foi? O escudo, falei, não, foi a outra do, não sei o que lá, Guedes. Não lembro o nome da canção. Falei, mas foi lindo. A gente adorou com o Senhor, foi gostoso. Sabe, irmãos? E ver a alegria no rosto dele, fala, puxa, eu amo adorar. Os olhos dele brilhavam quando ele falava isso. Por quê? Porque gosta de estar servindo ao Senhor. Sabe, irmãos, o nosso exemplo, porque Jesus, quando ele faz a ceia, no capítulo 13 de João, e ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo. Sabe, irmão, exemplo arrasta. Aí depende muito de qual é o exemplo que você está dando. Porque o exemplo, ele arrasta para o bem, mas ele também arrasta para o mal, irmãos. Se você é aquele crente, que quando os caras começam a contar uma piadinha suja, ali no meio do seu trabalho, você vai lá junto e ri junto, o seu exemplo é péssimo. Porque você teria que estar ali dando um exemplo.
Ô, irmãos, vamos falar de Jesus. Já entra como evangelista, irmão, com os pés no peito. Vamos falar de Jesus, olha a palavra de Deus. Algum vai te mandar você sair fora rapidinho. Mas vai ter um que vai querer te ouvir. Porque, irmãos, quando pessoas estão passando por momentos difíceis, aonde eles não encontram refúgio em lugar nenhum, eles vão encontrar o seu abraço, a sua palavra, a sua ministração no coração deles. É o que muda a história, é o que muda a vida, irmãos. Todos, a maioria aqui, eu pelo menos fui assim, eu fui salvo num culto no lar. Foi um culto no lar que mudou a história da minha vida. E a grande maioria é assim, irmãos. Porque a maioria não quer vir aqui, mas no lar ele vai. Amo Áquila. Esse discipular vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Porque Deus é que está direcionando, é o Espírito Santo de Deus que está mudando essa história, irmãos. Vai mudar a história minha, a sua, vai continuar nessa caminhada. A questão é, vamos querer? Vamos querer fazer ou não? Versículo 21, a palavra diz assim, irmãos: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. No 25, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Sabe, irmãos, quando a gente fala que ama a palavra de Deus, quando a gente entende que Jesus está conosco, porque ali os discípulos, eles estavam na presença do Senhor por um breve espaço de tempo, porque a crucificação viria. Eles dizem que amam ao Senhor, que entendem o Senhor, mas quando você vai lá para Mateus 26, que fala sobre a prisão de Jesus, Judas, quando ele sai da ceia, se você olhar aqui, olha, no versículo 30 do 13, fala assim, ó, assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite, e ele vai para junto dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época, e traz uma guarda com ele, para prender Jesus. Naquele momento, Jesus fala, olha, eu fiquei 3 anos ensinando na sinagoga, e vocês hoje vêm me prender com vara-paus, sabe? E aí logo em seguida a gente vê Pedro e os outros discípulos, no versículo 56, se eu não me engano, diz que todos, não foi um só não, todos os discípulos fugiram e abandonaram Jesus, irmãos. Sabe, 3 anos de caminhada. Eu não sei quanto tempo você tem com o Senhor, mas isso também não importa. O que importa é você continuar com o Senhor e não fugir, irmãos. Eles estavam perturbados aqui, quando aconteceu, eles simplesmente assumiram que realmente estavam confusos, porque ao invés de eles ouvirem a palavra do Senhor, ao invés de eles ficarem firmes com o Senhor, eles fugiram. Eles saíram, irmãos, da presença do Pai naquele momento. Depois eles tiveram um reencontro e se tornaram grandes homens de Deus. Essa é uma missão que nós precisamos ter. Ou nós fugimos, ou nós entramos de cabeça no Evangelho, irmãos. Porque às vezes nós ficamos meia boca, né? A gente fala que é o crente Raimundo, né? Tem um pezinho lá no mundo e um pezinho aqui dentro da igreja. Você fica meio a meio. Você não vai conseguir sobreviver. Quando as lutas chegarem, tu morre espiritualmente. Porque você não consegue, irmãos. Quando essa situação aconteceu comigo em 2006, eu fiquei 1 ano e 6 meses afastado do corpo da igreja, irmãos. Eu não consegui vencer aquele momento, eu fracassei. Porque eu não tive estrutura para ficar na comunhão dos irmãos. E eu já estava na igreja há 7 anos, irmãos. 7 anos. E aquilo foi um baque na minha vida. Então nós precisamos ter essa intimidade para que a gente possa sobreviver, irmãos. Porque se eu tivesse homens de Deus ao meu lado naquele momento, talvez eu não teria caído. Talvez eu não teria ficado afastado da comunhão. Eu estaria junto com os irmãos, unidos com os irmãos, porque junto é uma outra situação. Junto vem todo mundo, irmão. Junto vem o mentiroso, vem o caluniador, sabe? Agora quando é unido no mesmo propósito, só vai ter homem e mulher de Deus.
Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, você vai receber refrigério e vai transmitir refrigério. É diferente do que nós vemos aí fora. Sabe, o psicólogo, por mais que ele queira te ajudar, sem Jesus, não consegue. Vai ser momentos temporários, né? Me perdoem os psicólogos, pelo amor de Deus. Mas Jesus é a diferença na nossa vida. Ele é o caminho, irmãos. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 14, verso 1, fala assim, ó, sigam o caminho do amor. Jesus, Ele nos amou primeiro. Ele nos ensinou o que é amar de verdade, irmãos. Por mais que você ame a sua esposa, o seu marido, seu noivo, seu namorado, você nunca vai entender o amor de Cristo. Você vai poder viver esse amor se você estiver envolvido com a palavra de Deus e com o corpo. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não preciso estar na igreja para ter Jesus no meu coração. Verdade, isso é verdade. Só que, como é que você pode falar que não precisa da igreja, se Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo? Você vai ter comunhão aonde? Na sua casa? Não tem, irmão. Experiência própria, não tem. A comunhão, ela está aqui, ó, entre nós. Porque é aqui que você vai receber aconselhamento, é aqui que você vai receber ajuda, é aqui que você vai receber oração, aqui que você vai receber uma palavra. É na comunhão com os santos, irmãos. Mas nem todo mundo é santo. Mas você não sabe, nem eu. As pessoas têm que estar envolvidas para nós nos conhecermos, para nós termos uma amizade muito mais profunda, irmãos. Porque a amizade só no domingo, só na quinta, na terça, e quando vem, porque não é toda terça que eu venho, faz tempo que eu não venho, não é toda quinta, sabe? A gente é mais assíduo no domingo, mas a comunhão com a igreja é todos os dias que a gente puder estar, irmãos. Isso muda a nossa história. Como é que você vai crescer com Deus se você não tiver comunhão com Ele? Como é que você vai crescer com Deus se você não tiver comunhão com pessoas da igreja que superaram grandes desafios? No meu começo da vida cristã, uma coisa que eu fiz muito, irmãos, eu recebi um conselho assim do Jorjão, que foi o cara que estudou a Bíblia comigo, ele já está nos braços do Pai. Ele falou para mim assim, Marcelo, tá vendo aqueles velhinhos ali, ó? Estou vendo. Cada domingo leva um deles para sua casa. Por quê? Porque aqueles já passaram por grandes provações aqui na igreja, a gente conhece, você vai aprender muito com eles. Irmão, cada domingo eu levava um casal lá para casa. Os cabeça branca, autoridade. Rapaz, quando eles sentavam e começavam a falar, você chorava, irmão. Porque eles falavam assim, puxa, eu reclamando da minha vida. E eu falando que está mal, que está ruim. Você começa a crescer com Deus, por quê? Porque você começa a ver pessoas experimentadas na fé. Pessoas que podem acrescentar na sua vida. Quando a gente entende isso, irmãos, é muito gostoso e muito edificante para o Senhor e para as nossas vidas. Abra aí 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, para a gente começar a encerrar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se puder colocar na tela, nós agradecemos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Mateus 24, do 29 ao 31. E eu prometo que é o último, irmãos. Mateus 24, do 29 ao 31. Que Deus possa discernir toda essa palavra no seu coração, irmão. Amém. A palavra diz assim, irmãos: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O que Jesus fará, irmãos? Ele está voltando. Ele ainda vai salvar a sua família, Ele ainda vai salvar os seus filhos, seus irmãos, os seus amigos. Jesus é o único que ainda pode fazer algo por você, por mim. É o único que consegue alcançar o incansável, irmãos. O que nós lemos aqui é estarrecedor, irmãos. E se você for ler o contexto do 24 antes, quando ele começa a falar, ó, terão dois, um aqui vai ficar, o outro vai subir. Um fica, o outro sobe. Você começa a falar, e eu? Será que eu fico? Será que eu subo? Sabe, você começa a se questionar a sua vida para com Deus. Como que você está vivendo? Sabe, quando você lê, eu nem ia ler, mas vou ler aqui, irmãos, para os irmãos aqui, em 1 Tessalonicenses, quando eu li isso, me deu muito temor. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começa no verso 3. E eu gosto muito da NVI porque ela fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Sabe, irmãos, essa é a vontade de Deus. Não é a vontade do Marcelo, não é a vontade do pastor Felipe, não é a vontade do Fernando, sabe, é a vontade de Deus, irmãos. É essa vontade que nós temos que praticar dia a dia. Se você pratica alguma dessas coisas, pelo amor de Deus, começa a olhar para a Bíblia e começa a falar assim, olha, eu não faço mais, a partir de hoje eu estou parando com isso, Deus. Eu quero ser mais íntimo do Senhor, eu quero ter mais comunhão com os meus irmãos, eu quero ter uma visão espiritual que eu nunca tive. Às vezes eu falo, Deus, me dá uma visão além da compreensão humana. Mostra para mim aonde estão os teus salvos, para que eu possa evangelizar, para que eu possa falar do seu amor, para que eu possa falar de Jesus. Sabe, irmãos, a sua oração, em muitas situações, ela vai determinar a direção que o Senhor passou para você. A questão é, você tem esse coração? Você quer ter esse coração? Ter essa intimidade? Porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos. O que tem me animado demais com Deus, e a maioria sabe que eu passei por momentos muito difíceis, e graças a Deus temos superado e estamos superando. Mas três coisas foram primordiais para mim. Uma vida de oração, a busca pela intimidade com o Senhor e a comunhão com homens de Deus, sejam homens, mulheres, minha esposa, que me ajudou demais e me ajuda demais nos momentos mais difíceis. Deus não colocou essa mulher na minha vida em vão. E eu acredito que cada relacionamento é a mesma situação. Sabe, irmãos, quando nós estamos envolvidos com a obra de Deus, nós temos a certeza do que Jesus fará por nós. Ele é o único que enxerga as nossas necessidades, como eu disse no início, as nossas ansiedades, o nosso coração, que a gente viu como ele é ruim, como ele é mau. Mas se a gente estiver direcionado pelo Espírito Santo, essa maldade se torna em bênção, irmãos. A gente consegue trilhar uma caminhada de sucesso com o Senhor. A misericórdia dele triunfa sobre um juízo. Está lá no livro de Tiago. Nós só temos que ter convicções, irmãos. O maior sonho que eu tive, eu compartilhei isso com o Cauê na quinta-feira. O rapaz que estudou a Bíblia comigo, ele era assim, irmãos. Ô Jorjão, eu quero saber sobre tal coisa.
Leia aí, tal, tal, tal. Ah, fala de adultério. Ah, tal, 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 tal. O meu desejo, irmão, era saber manusear a Bíblia, de trás para frente e de frente para trás, como ele fazia. Era um sonho que eu tinha, de saber fazer. E aí eu comecei a ficar aquele louco, né, de ler a Bíblia todo dia, acordar 3 horas da manhã, ia 5 horas, saía da igreja, porque eu tinha a chave, entrava lá, tinha 7 loucos que entravam no mesmo horário. A gente ia para a igreja, saía de lá 5h30, 6 horas e ia trabalhar. Todos os dias durante 1 ano. Foi um voto que nós fizemos. E para mim foi bênção aquilo, irmãos. Foi algo de Deus. Acrescentou demais na minha vida. E eu era um dos caçula, porque o resto era tudo velhões da fé. Pessoas experimentadas que aconselhavam a gente todo dia. A gente tinha um tempo como nós temos aqui de terça-feira, onde a gente abre a roda, faz um discipuladão. Às vezes um expressa o coração, o outro expressa. E quando você vai ver, você fala, puxa, ele nem sabe que ele me ajudou. Ele nem sabe que ele me discipulou, que ele puxou a minha orelha. Porque nós estamos em perfeito convívio, mas através da palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Vou terminar com uma oração. E o Ministério de Louvor, se puder estar subindo para louvar. Sabe, irmãos, creia que Jesus ainda pode fazer muitas coisas por você. Você só precisa tomar decisões na sua vida. Sabe, a inconstância espiritual, ela está nas nossas mãos. Mas a mudança de vida também, irmãos. Porque se a gente toma uma atitude diferente, quando eu tomei a atitude há 16 anos de casado, 15 anos atrás, de parar de beber, irmãos, eu simplesmente fechei a comporta. Nunca mais eu bebi. Então são decisões, pode subir, irmãs, pode subir. Então são decisões que nós tomamos. Às vezes nós queremos tomar uma decisão e a gente, vou começar hoje. É que nem o pessoal regime final de ano, já ouviu? A partir de janeiro eu vou mudar, vou emagrecer. É todo janeiro, irmão. E nunca acontece, mas por quê? Falta de decisão. Decida hoje ser melhor para Deus. Decida hoje entregar sua vida para o Senhor. Não estou dizendo para você vir aqui na frente, levantar sua mão, não. Se quiser também pode. Mas eu estou dizendo para você ter uma atitude com o Senhor, de querer ter uma vida diferente com o Senhor, sabendo que Ele vai mudar a sua estrutura, vai mudar a sua maneira de se expressar, vai mudar a sua maneira de falar, vai mudar a sua maneira de conduzir a sua vida. Ah, você é um crente bitolado? Não, você vai ser um crente saudável. Você vai ser uma pessoa que as pessoas gostam de ouvir. Quando você começa a falar de Jesus, os seus olhos começam a brilhar, a pessoa fala assim, fala mais, fala mais, fala mais. Porque esse é o intuito do Evangelho, irmãos. Vidas transformadas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado a Jesus pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui nessa noite, Pai. Sabemos que o Senhor fará ainda muito mais, Deus, em nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa cuidar, Pai, dos nossos corações, Pai. Nos levar aos caminhos que firmam, Pai, para o Senhor, Deus. Direciona a nossa caminhada, Deus. Sabemos que ela não é fácil, mas sabemos que é o melhor caminho, Deus. Faz a Tua diferença, Pai. Oramos para que o Senhor possa mudar os corações, Pai, transformar, Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite refletindo, Pai, no que precisamos mudar, Deus, no que precisamos, Pai, enfrentar para estar em plena comunhão com o Senhor, Deus. Estabiliza os nossos corações, Deus, e permita, Senhor, que nós continuemos tendo acesso ao Senhor, Pai. Não permita que nós nos desviamos para a direita, para a esquerda, Pai, e muito menos retroagir, Deus. Que nós possamos seguir em frente nessa caminhada com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, Jesus.
Irmão, a ceia é o momento de comunhão da igreja. É o momento que a igreja lembra que está aqui por conta de um sacrifício. A igreja, nós só estamos reunidos porque Jesus se entregou como sacrifício por nós. Senão não teríamos esse momento aqui. Então o momento de ceia é um momento de comunhão. É o momento de eu lembrar que sem algum dos irmãos, estará faltando alguma coisa na comunhão entre nós, irmão. Se nós percebemos que um irmão está com alguma dificuldade, o irmão está entristecido, e nós não ajudarmos uns aos outros, alguma coisa estará faltando, irmão. Por isso, 2 pontos. Se você perceber alguém, e você tem liberdade com ele, fale com ela. Agora, se você está na condição de desanimado, de aflito, também se deixe ser trabalhado, irmão, porque tem isso também. Às vezes você sabe que o irmão está com uma dificuldade, não está vindo, ou não está em comunhão com a gente, mas ele não está aberto a receber, ele não está aberto a ser ajudado. Então, em qual condição você está, irmão? Grite por socorro, irmão. Grite por socorro. Fala, me ajuda em oração. Me ajuda. Tem como a gente tomar um café essa semana? Tem como a gente tomar uma coquinha junto também? Vai, irmão. Fala assim, eu vou fazer um churrasco em casa, vem aqui. Oh, aleluia. Vou pagar pizza, né, Leandro? É assim, irmão. Assim é a comunhão. E mesmo que não tiver o material, vamos caminhar junto. Ninguém me chama para caminhar, irmão. Estou atrás aí, vou com o Enzo. Chama, irmão, porque vai ser um momento de comunhão. Nem que a gente não aguente 15 minutos. A gente vai sentar lá no banco e vai falar de Jesus, vai falar que Jesus é bom, vai falar que Jesus muda essa situação aí. Mas o problema é, a gente vai buscar com o amigo do trabalho e ele é menos crente que nós. O que a gente vai acontecer? A gente vai buscar lá com o vizinho. O que vai acontecer, irmão? A gente tem a tendência de voltar atrás. Mas quando a gente busca com alguém mais crente que a gente, quando a gente diz, eu preciso estar do teu lado, eu preciso caminhar junto, me ajuda. A Bíblia diz que para um ferro ser afiado, ele precisa de outro ferro. Você já bateu ferro com ferro? O que acontece? O que acontece? Sai faísca, né? Às vezes precisa, irmão. Talvez a gente foge porque a gente não vai gostar do que a gente vai ouvir. A gente foge porque vai sair faísca. Mas deixa eu dizer, você vai sair afiado, irmão. Você vai sair mais crente. Isso é comunhão, irmão. Estamos aqui, ó, todo mundo vai comer a mesma coisa. É o pão. Talvez você procure um pão maiorzinho, talvez. Eu vou procurar um maior. Mas é o mesmo pão. Talvez ali o cálice encheu um pouquinho mais, procure. Mas é o mesmo elemento. Sabe para quê? Para dizer aqui, ó, todos, não é o cargo, não é o nome, não é a oferta, não é o dízimo, todos iguais perante a mesa do Senhor. Todos carentes da graça de Deus. O que é a ceia, irmão? 1 Coríntios 11, 23, olha o que o Paulo disse. Eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, ou o que vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que noite, irmão? Que noite, irmão? Tomou o pão, e tendo dado graças, partiu ele e disse: esse pão representa o corpo de Jesus, que é dado em favor de nós. Façamos isso em memória de Jesus. Da mesma forma ele tomou o cálice. Depois da ceia ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. O que o Marcelo pregou hoje aqui, irmão. Duas coisas a gente está fazendo. Primeiro,
lembrando que Ele morreu por nós, o que Ele fez. Quando você pega o pão, você olha assim e fala, representa o corpo de Jesus, e foi moído por mim, por minha causa. Quando você pega o cálice, você lembra, cada gota de sangue que foi derramada por nós. Mas não para por aí, volta no 26, Luiz, por favor. A gente anuncia o que Ele fez, a morte dEle, mas a gente anuncia até que Ele venha. Até quando a gente vai cear, irmão? Até Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, vai ter um banquete no céu, que todo mundo vai estar lá, ó. É esse dia que a gente aguarda. 27. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha só agora o 28, irmão. Não sou eu como pastor que coloca o dedo no seu rosto e fala, você não pode, você não está digno, você fez isso aqui, sabe por quê? Dou conta da minha vida, irmão. A minha já está difícil. A minha, eu estou falando para o Senhor, ei Senhor, vai ou não vai? Sei ou não sei? Aí Paulo diz como tem que ser, examine-se pois o homem a si. Olha aí, irmão, agora, dentro de você, olha para a sua vida, e assim coma. Ele encoraja a comer, irmão, porque essa dignidade aí, não é por não ter pecado, porque se fosse assim, nenhum de nós estaria apto. Se fosse por não ter pecado, hoje mesmo a gente já pecou, em pensamentos, em falas, diversas formas. Isso não nos dá liberdade para sair pecando, mas isso nos dá esperança. Eu quero melhorar, Senhor. Eu vou cear hoje, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu não estou em comunhão verdadeira com meus irmãos, eu quero melhorar, mas eu vou pegar isso aqui, Senhor, não como um troféu, porque eu pequei. Eu vou pegar, Senhor, para que o Senhor me fortaleça, para que o Senhor me ajude a ser melhor como crente, para que o Senhor me ajude a ser um discípulo, uma cópia de Jesus, irmão. Tem gente que sai lá fora e os outros falam, nossa, como parece tal jogador, como parece tal cantor, por quê? A gente gosta tanto que a gente começa a se vestir igual, não é assim? A gente começa a cortar o cabelo igual, a gente começa a comprar as roupas iguais, porque a gente quer se parecer com aquele estilo. Agora, a Bíblia nos aconselha a ser cópia de Jesus, irmão, a se parecer com Ele, em atitudes, em ações. Nós vamos cear agora. Eu quero convidar o Luiz aqui, quero convidar o Cacá também. Vem orar pelo cálice. Vem Fernando, vem orar. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos ajude, vamos pedir para que o Senhor fortaleça a nossa vida. Vamos orar pelos elementos. Você que é batizado, por que quem é batizado, irmão? Porque a gente entende que quem se batizou já decidiu. Tem um mandamento que diz que é só batizado? Não tem. Mas a gente entende que quem se batizou escolheu por Jesus, escolheu por seguir a Ele, por isso. Você que é batizado, que entendeu que Jesus fez o que Jesus faz, você vai estender sua mão, vai pegar o pão, vai pegar o cálice, depois que nós orarmos, e você vai dizer, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus, eu quero viver de maneira digna do que o Senhor fez por mim. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, apresentamos aqui, Senhor, o vinho que representa o Seu sangue, Senhor, esse suco de uva, ó Pai, que representa o Teu sangue, para que Ele possa, Senhor, cada dia mais fortalecer a nossa aliança, Senhor, contigo, para que possamos, através desse ato simbólico, estar mais próximo de Ti, Senhor, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, este pão representa o Seu corpo, representa o que nós conseguimos entender e seguir ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos oriente, habite em nós, assim como o Espírito Santo. Amém.
saia do seu lugar. Primeiro grupo de louvor aqui, amém? O grupo de louvor vai estar descendo, pegando o pão e o cálice. E a igreja pode vir na sequência, pegando o cálice, pegando o pão, dizendo: eu quero ser melhor, Jesus. Eu quero viver de forma digna, Pai. Eu quero viver de maneira que o Senhor me ajude. Eu quero ser parecido contigo, Deus. Eu quero, Senhor, que no meu trabalho as pessoas me reconheçam como servo do Senhor. Eu quero que na minha vizinhança, Pai, quando estiver um endemoniado, eles batam lá na minha porta, Jesus. Eles apertem a campainha da minha casa, Jesus, porque eles sabem que eu vou clamar o Teu nome. Eu quero, Senhor, que o enfermo me procure para que eu ore, porque eles sabem que eu busco a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estarmos mais perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a estar mais perto do Teu querer, da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira digna, digna de cada gota de sangue, digna, Senhor, de cada sacrifício que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Dai-nos graça, dai-nos ânimo, dai-nos vigor, dai-nos fortalecimento, Pai. Que a Tua mão esteja sobre a nossa vida, que a Tua mão esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Exaltado é seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é seu nome, Jesus. Tomai e bebei, este é o sangue de Jesus que foi derramado por você. Eu recebi do Senhor o que também estou ensinando a vós. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei. Este é o corpo de Jesus que foi partido por nós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de Jesus. Cada gota desse suco representa o sangue vertido por nós. Tomai e bebei. Você que ainda não é batizado, você que ainda não tomou essa decisão, em breve estaremos iniciando uma nova sala de aprendizado, de preparatório para o batismo. Nos procure, permitindo Deus, no próximo semestre nós faremos o nosso 6º batismo, para a glória de Deus. Fica o convite, venha aprender. Nós falamos aqui que a gente não dá banho em ninguém, irmão. Banho você toma em casa. Aqui a gente batiza aqueles que entendem. Por isso, no curso preparatório, nós vamos falar o que Jesus fez. Por que temos que se batizar? Eu convido você a participar desde já, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor para encerrar esse culto. Aleluia, Jesus. Exaltado é seu nome, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos.
Ele vive. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, você ganha uma nova chance nessa noite. Porque Ele vive, Ele te ajuda. Se esforça que Ele te ajuda. Faça com Ele uma aliança hoje. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Me ajude a se manter íntegro e reto diante da Tua presença. Aplauda ao Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado é Teu nome, Jesus. Glória a Deus, irmão. Que este culto, que este alimento permaneça em nosso coração. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo e vigor, em nome de Jesus. Chamar o Cauê aqui para orar, agradecer a Deus por esse culto, e que a sua semana seja de bênção, de vitória, de milagre, de porta aberta, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não se esqueça de passar na nossa cantina, sempre ali, um alimento abençoado. Aproveitando, irmão, agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs, irmão. Amém? Todas as irmãs da cantina e os irmãos que ajudaram. Ontem foi uma bênção aqui, irmão. Amém? Foi glorioso a nossa noite italiana. Na próxima, aguardamos irmãos, vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a cada uma das irmãs. Vamos orar. Aproveitando rapidinho, quem aqui conhece o pastor Will? Pastor William já veio pregar várias vezes aqui. O Felipe comentou comigo que ele está com uma trombose no pé, né? Na perna. Então, está internado, então vamos aproveitar, além de agradecer pelo culto, orar pelo pastor Will, tá bom? Senhor Deus, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor, Pai amado, a vida do pastor William. O Senhor sabe em que hospital ele está, o Senhor sabe em que leito de hospital ele está nesse momento. Pai, eu peço que o Senhor venha visitá-lo com Teu Espírito Santo agora. Teu Espírito Santo que cura, que restaura, alcança ali, Pai amado, toda a parte circulatória, tudo aquilo que realmente está tendo um problema, Pai, visita, cura, restaura em nome de Jesus. Nós cremos num Deus de cura, nós cremos num Deus que transforma, nós cremos num Deus que nos criou. Então o Senhor sabe exatamente o problema que o Will está passando. Visita ele agora, visita a Rô, visita a família, traz paz no coração dessa família, Pai. E eu também aproveito para Te agradecer pelo culto de hoje, Te agradecer por tudo que o Senhor falou conosco, tudo que o Senhor ministrou no nosso coração. Obrigado por entendermos que um dia encontraremos o Senhor. O Senhor morreu na cruz, Senhor Jesus morreu na cruz para que um dia pudéssemos encontrar o Senhor lá nos céus, Pai. Obrigado pela esperança que o Senhor traz ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Não só hoje, mas para sempre todos nós vamos dizer amém. Deseja ao seu irmão uma excelente semana em nome